The O.C. foi um programa adolescente que se passou nos anos 2000. No entanto, há coisas sobre a primeira temporada que os fãs esqueceram completamente. É estranho pensar que se passaram 18 anos, até o momento presente desse vídeo, desde que o episódio piloto de The O.C. foi ao ar. Quando os fãs sintonizaram pela primeira vez, ninguém esperava que eles fossem levados em uma jornada emocional da maneira que fizeram. Houve humor e alguns grandes desenvolvimento de personagens e um monte de estrelas convidadas. Mas já faz um tempo que ninguém se empolga com a série. Talvez seja melhor refrescar a memória, especialmente quando se trata da primeira temporada, pois havia algumas histórias estranhas, mas ao mesmo tempo memoráveis. Considerando a forte unidade familiar dos Coens Atchell no final da série, era estranho considerar que Christian não queria ter Ryan em sua casa, principalmente porque ela acreditava que ele acabaria sendo uma má influência para Seth, o que não poderia estar mais longe da verdade. A única razão pela qual Christian permitiu que ele ficasse foi porque sua mãe e seu namorado decidiram se mudar sem dizer nada a ele. Ela continuou a ter desconfianças, até que viu como Ryan foi rápido em assumir o papel de irmão mais velho para Seth. 2. Paris Hilton. Alguns fãs podem não se lembrar dessa participação de celebridade, mas Paris Hilton também apareceu na série, aparecendo apenas no episódio chamado The L.A. Paris interpretou Kate, uma estudante de graduação da UCLA, que se interessava por literatura. Ela foi vista se dando bem com Seth, depois que os dois se uniram por um amor mútuo pela sátira pós-moderna. Kate também foi vista no lado errado de Summer, quando ela roubou uma frase de efeito e colocou seu namorado no telefone de Seth. Infelizmente, os escritores decidiram que não iriam mais longe, para que a participação especial de Paris pudesse ser classificada como uma daquelas aparições de pessoas famosas. 3. Festa de Swing, Sandy e Christian. Enquanto Sandy e Christian estavam sólidos como sempre no final da série, foi mostrado que eles tiveram algumas disputas conjugais no início. Com os sentimentos residuais de Jimmy por Christian, colega de Sandy, e a presença de Caleb, o relacionamento de Sandy e Christian ficou tenso. Entretanto, eles decidem tentar injetar um pouco de magia em seu relacionamento, participando de uma festa de swing. Embora não fosse sua praia, Sandy e Christian se recusaram a recuar e decidiram brincar um pouco. É revelado que Sandy foi o primeiro a ceder, pois havia embolsado o relógio em vez de colocá-lo na tigela. Com certeza foi uma cena muito tocante. 4. Luke e Julie. Uma história que pegou todos desprevenidos foi o romance entre Luke e Julie. Considerando que era ex-namorado de sua filha, ela estava namorando uma socialite importante. Julie não teve escrúpulos em cruzar essa fronteira moral quando começou um caso de amor com Luke. Isso continuou por algumas semanas até que Seth e Ryan se depararam com eles tendo um encontro em um hotel. Eventualmente acabou mal quando Julie o largou, e Luke, bêbado, bateu seu carro tentando vê-la. 5. Obsessão de Oliver por Marissa. Esse foi um enredo que começou na primeira temporada, onde Ryan e Marissa, sem saber, se viram envolvidos em um triângulo amoroso com Oliver Trask. Oliver era um aluno que Marissa conheceu enquanto fazia terapia. Oliver parecia ser um cara gentil e amigável no começo. Entretanto, logo foi descoberto que Oliver estava secretamente obcecado por Marissa e estava determinado a abrir uma brecha entre ela e Ryan. Essa história atingiu o auge quando Oliver decidiu que manteria Marissa como refém. Depois de ser detido pela polícia, Oliver não é visto novamente. 6. Summer a voluntária. Uma das histórias mais esquecidas foi a revelação de que Summer era uma voluntária no hospital. Lembra do episódio em que Marissa teve uma overdose acidental e Julie ia mandá-la para a reabilitação? Onde Ryan, Summer e Seth bolaram um plano para tirá-la clandestinamente do hospital? Nesse episódio foi revelado que Summer era voluntária no hospital nas horas vagas. Entretanto, essa foi a única vez que os fãs viram ela ser realmente voluntária. Provavelmente ela deve ter sido demitida ou desistido algum tempo depois. 7. Seth contrata prostitutas acidentalmente. Todos sabem que Seth se meteu em situações complicadas, mas uma das piores coisas que ele fez foi contratar prostitutas sem querer. Depois do mini intervalo de Seth e Summer, o nerd dos quadrinhos decidiu ir para Las Vegas para a despedida de solteiro de seu avô Caleb. Aqui ele se dá bem com uma graduada em inglês, que deixa uma boa impressão quando beija Seth aleatoriamente. A alegria de Seth logo se deterioriza quando o capitão de Jen aparece e revela que ela era uma prostituta. Para piorar as coisas, Summer chegou para ouvir que ele havia contraído uma dívida enorme. Este, com certeza, não foi o melhor momento para Seth.
8. Convidado Paul Wesley. Antes de interpretar o galã de vampiro Stefan Salvatore em The Vampire Diaries, Paul Wesley conseguiu um papel na série como Donnie. Donnie foi visto pela primeira vez em The Outside, trabalhando como ajudante de garçom no Crab's Neck, ao lado de Ryan. Ele parecia ser um cara genuíno até que Ryan testemunhou seus modos sombrios. Ele não apenas se envolveu com drogas e álcool, mas Donnie também parecia ser um pouco cabeça quente, quando acabou atirando em Luke porque ele estava zombando dele. Depois de fugir do local, Donnie nunca mais foi visto. 9. O romance de Ryan com a namorada de Caleb. Desde o início estava claro que Ryan seria o mais novo destruidor de corações de Newport. Os fãs não puderam deixar de se encolher com algumas das pessoas com as quais os escritores decidiram se juntar a ele. Um exemplo disso foi quando eles decidiram fazer Ryan ficar com a namorada de Caleb. Considerando que Ryan estava interessado em Marissa, ele acabou levando-a para os braços de Luke assim que ela encontrou os dois se beijando em seu quarto. Ninguém realmente pensou sobre isso desde que estavam absortos no drama Ryan e Marissa. Mas naquela época era assustador que uma mulher de 24 anos se interessasse por um garoto de 16. 10. A paixão de verão por Ryan. Ao longo de 4 anos, os fãs viram ótimas histórias de amor. Eles tiveram o prazer de assistir o romance de Seth e Summer desabrochar. O relacionamento de Chris e Sandy ficar cada vez mais forte. Até mesmo Taylor e Ryan tiveram um relacionamento estranhamente satisfatório. Mas alguém se lembra de como Summer tinha uma queda por Ryan? Quando Ryan chegou pela primeira vez, ele chamou a atenção de muitos alunos de Harvard, incluindo Marissa e Summer. Summer até tentou ficar com Ryan na festa de Holly, mas ela logo mudou de ideia quando descobriu que ele era de Tino. Quem sabe o que teria acontecido se os escritores decidissem, em vez disso, juntar os dois?